gente, boa tarde. Estamos iniciando as nossas aulas, né? Minha turma aí do primeiro ano, primeira série, né? Ensino médio, SEGAF. E eu preparei um material para vocês, certo? Personalizei um material aqui para vocês, espero que vocês gostem. Quero lembrá-los que vocês têm como entrar em contato comigo, né, nesse momento de aulas remotas, aulas online, as dúvidas, colocações de vocês podem estar me enviando. Para quem já entrou, né, no Google Sala de Aula, eu já deixei lá um recadinho avisando a vocês como entrar em contato comigo, endereço das minhas redes sociais. Vou até ampliar aqui, ó, para que vocês possam ver melhor, que aqui embaixo tem o endereço da minha rede social, das redes sociais, não é um momento. Está carregando, para que vocês possam, né, tá mandando mensagem, tirando as dúvidas, que eu estou sempre olhando. E também, nessas redes sociais, eu estou postando coisas novas, certo? Para vocês estarem estudando, revisando o conteúdo. Tanto o Instagram, como o meu canal no YouTube, carla.ensinar, certo? Vocês, por favor, se inscrevam no canal e sigam no Instagram. Vários de vocês aí me seguem no meu Insta pessoal, mas eu peço que vocês sigam o profissional, certo? Que é voltado para o ensino, voltado para a disciplina de história, porque vocês vão precisar. É uma forma de termos um contato e também de vocês estarem observando ali as postagens relativas aos conteúdos que nós vamos trabalhar. Então vamos embora, certo? Lembrando que ao final da aula, lá na nossa sala de aula virtual, eu vou deixar para vocês qual a atividade, como vocês vão estar acompanhando esse conteúdo no livro, tudo direitinho, ok? Peço que vocês se atentem agora à explicação e as dúvidas não guardem, mandem para mim, certo? Podem colocar aí no vídeo do YouTube, né? Pode colocar aí como comentário, ou coloca na sala de aula virtual, ou manda pelo direct que eu olho ainda mais rápido, certo? No Instagram, ok? Vamos lá, né? Começar. Espero que vocês estejam bem, né? Dentro do possível. Vamos embora. Lembrando que o nosso conteúdo é sobre a Mesopotâmia, certo? Nós vamos estudar os povos do Crescente Fértil. Daqui a pouquinho eu explico aí que região é essa denominada de Crescente Fértil. Nós vamos estudar, dentre esses povos, a princípio, a região da Mesopotâmia e depois do Egito Antigo, ok? Como vocês estão observando aí na imagem, essa região era denominada de Crescente Fértil. Por quê? O formato dela de uma meia-lua aí crescente, e também fértil porque, mesmo sendo a região que estava em meio ao deserto, a existência de rios possibilitou a fertilidade do solo, né? Na Mesopotâmia, que é o nosso caso de hoje, nós temos aí dois importantes rios, Tigre e Eufrates. Mas no Egito, ó, mais abaixo, como vocês estão vendo aí, nós tínhamos ali o rio Nilo, contribuindo e muito para o desenvolvimento daquela civilização. Observem aqui outro mapa para vocês conseguirem visualizar melhor aí os rios. Na realidade, essa palavrinha Mesopotâmia, meso, meio, região do meio, entre, né, uma terra entre o quê? Entre dois rios. A Mesopotâmia era uma região situada entre dois rios, como vocês estão vendo aí. De um lado nós tínhamos ali o rio Tigre, do outro o rio Eufrates. A Mesopotâmia, né, o território da Mesopotâmia hoje corresponde principalmente ali ao território do Iraque, certo? Vamos então começar um pouquinho entendendo, né, como funcionava a economia da Mesopotâmia. Bom, eu já falei sobre os rios Tigre e Eufrates. Rios que eram extremamente importantes. Por quê? Em algumas épocas, né, de seca extrema, né, esses rios, tinha a época deles da cheia, né, era muito semelhante ao que acontecia com o rio Nilo, né, e aí esses rios acabavam fertilizando o solo, fertilizando a terra. Não podemos esquecer também que o homem
soube aproveitar muito bem as águas dos rios Tigre e Eufrates, né, com as obras hidráulicas, canais de irrigação, diques, reservatórios de água. E aí eles conseguiram desenvolver uma economia agrária e pastoril, né? Eles conseguiram desenvolver a agricultura e a criação de animais. Tínhamos também o desenvolvimento do comércio, a troca de produtos ali, e existia o que nós chamamos de servidão coletiva, ou modo de produção asiático. Essa servidão coletiva, gente, é porque os camponeses, os servos ali, eles trabalhavam para o Estado, né? As terras pertenciam ali ao Estado. Observem aqui, a sociedade, nós não tínhamos uma sociedade igualitária, né? Pelo contrário, na Mesopotâmia nós tínhamos uma sociedade estratificada, dividida. Lá no topo, vocês têm aí a figura do rei, que poderia lá receber a denominação de patese. No Egito, por exemplo, era o faraó. Na Mesopotâmia, patese. Então, abaixo do rei, sacerdotes, nobres, chefes militares. Nós tínhamos aí em seguida fiscais, escribas, comerciantes. E, por fim, camponeses, soldados, artesãos, escravos. Então, a gente consegue perceber que na Mesopotâmia nós tínhamos diferentes grupos sociais e cada grupo ocupava um grau de importância na sociedade. E a religião? Nós temos um povo politeísta. O que era o politeísmo? A crença em vários deuses, né? Os deuses, para eles, né, estavam associados às forças da natureza. Aí vocês têm uma imagem de um zigurate. Era uma espécie de templo, observem a escadaria, bem alto, que eles utilizavam, né, para prestar adoração aos seus deuses, também para sacrifícios e como observatório dos astros. Os mesopotâmicos eram muito ligados a essa questão da astrologia, astronomia, ok? Por exemplo, dizem que lá teria surgido essa ideia dos signos do zodíaco, que até hoje se utilizam, sabe? Você tem um, pronto, baseado na data de nascimento e tudo mais. Eles eram muito ligados a essa observação dos astros. Então, o zigurate, por ser muito alto, serviria também para isso. Até aí, espero que esteja tranquilo, mas lembrem, as dúvidas vocês podem mandar. E vou colocar para vocês a indicação aí das páginas onde vocês encontram esse conteúdo, tá? Para fazer uma leitura e aprofundar o conhecimento. Bom, a Mesopotâmia foi uma região na qual vários povos habitaram, vários povos viveram lá, certo? A primeira civilização da Mesopotâmia, que a gente tem conhecimento, foi quem? Os sumérios. Eles conseguiram, né, criar algumas cidades importantes, como Uruk, Lagash, Eridu, Nippur. E isso é o que a gente chama de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade independente. Uma não depende da outra. Elas tinham autonomia política, econômica, religiosa, certo? A gente denomina essas cidades independentes com autonomia de cidades-estados. E eles foram os responsáveis pela escrita cuneiforme. Minha gente, alguns pesquisadores dizem que o estudo sobre a Mesopotâmia se deu a partir do momento que as tabuletas de argila, olha ela aí, com a escrita cuneiforme foram encontradas. E aí eles passam, né, a fazer estudo, buscar decifrar o que aquele povo deixou, né, de informação sobre o seu modo de vida. A argila, né, a base para a escrita era a argila, como vocês estão vendo aí, ainda úmida. Eles faziam esses tracinhos, né, na horizontal, na vertical, com uma espécie de cunha, um objeto que tinha uma ponta assim meio arredondada. E aí, como a argila estava mole, né, eles conseguiam, né, fazer. Quando a argila secava, ficava desse jeitinho aí, ó, gravada. Então, aí nós temos uma das escritas mais antigas da humanidade, a escrita
cuneiforme que surgiu lá na Mesopotâmia, criada pelos sumérios. Outro povo que nós temos aqui, os acádios. Gente, os acádios, eles conseguiram ocupar o território dos sumérios, né? Conseguiram dominar a região, né, que os sumérios habitavam até então. Um dos grandes líderes, né, do povo acádio foi Sargão I, e quando eles passaram a dominar os sumérios, eles também passaram a absorver aspectos da cultura suméria. Porque tinha aquele povo que é assim, né? Domina a região, quer impor a sua cultura e desfazer da cultura do outro. Na realidade, os acádios, eles conseguiram absorver aspectos da cultura suméria. Prosseguindo aqui, agora vem o primeiro império babilônico. A Babilônia é muito citada, muito falada, um dos impérios mais antigos aí, né? E que teve grande notoriedade na Mesopotâmia. Hoje a Babilônia corresponde ali a Bagdá, né, no Iraque. A Babilônia tem algumas coisinhas aí que a gente precisa analisar. E lá foi criado um código de leis que até hoje é falado e citado na Bíblia. A Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. Na realidade, ela tinha uma melhor organização política, militar. Não foi à toa que ela se tornou tão grandiosa. Um dos principais reis foi Hammurabi. E ele foi o responsável por elaborar o primeiro código de leis escritas, Código de Hammurabi, baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Vou já falar sobre isso. Mas também chegou o momento em que o Império Babilônico ele acabou sendo aniquilado. Por quê? Porque acabou sendo invadido por outros povos, certo? Olhem aqui o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, certo? Lei do talião. A princípio, quando a gente para assim, olho por olho, dente por dente, reciprocidade parece ser justo. Na realidade, não era bem assim. Por quê? Esse código, esse olho por olho, dente por dente, funcionava muito bem aplicado entre pessoas de um mesmo grupo social, ou do grupo mais alto para o mais baixo. Vamos supor que um rei contratou lá um construtor, o construtor fez ali a casa, infelizmente um dos compartimentos caiu, matou o filho do construtor. O construtor ou o filho vai receber uma punição severa, podendo inclusive ser morto. Olho por olho, dente por dente. Isso porque foi de um rei para um servo, para um construtor. Certo? Mas se fosse o contrário, se um rei fizesse um dano a um camponês, o rei seria morto pelo campo? Não. No máximo, o rei pagaria ali uma indenização e está tudo certo. Então, esse olho por olho, dente por dente, vocês fiquem ligados aí que não é justiça por completo, não, viu? Tem essa ideia de que se você fez, vai receber na mesma medida, entre pessoas de uma mesma classe social, ou da maior para a inferior. Um outro povo, esse aqui era terrível, os assírios, conhecidos como povos guerreiros, cruéis. Esses tratavam os povos conquistados, dominados, com uma dose de crueldade super elevada, certo? Eles conquistaram uma vasta região para além da Mesopotâmia, né? Como, por exemplo, Síria, Egito, ok? Mas acabou declinando, por quê? Porque os povos oprimidos, os povos que eram dominados por eles, se revoltaram, né? Uma série de sangrentas revoltas contra a forma que eles dominavam os povos. E, por fim, olhem aqui, os caldeus, que a gente fala de segundo Império Babilônico, por quê? Porque a capital voltou novamente a ser a Babilônia. Um dos principais e mais importantes reis foi Nabucodonosor. Ele é conhecido por grandes construções, como, por exemplo, o Jardim Suspenso da Babilônia, o Zigurate, que eu mostrei, lembra no slide anterior falando da religião? E Nabucodonosor, gente, ele escravizou o povo hebreu.
Um povo hebreu nós ainda vamos estudar, certo? Mas já fiquem cientes que o povo hebreu foi levado para a Babilônia em cativeiro, né? Como cativos, como escravos. E só tempos depois, com os persas, é que eles foram libertos. Bom, cheguei ao fim, breve apanhado geral sobre a Mesopotâmia. Claro que vocês podem, né, reforçar o conteúdo, aprimorar com os textos, com leitura, ok? E mandem as dúvidas, ok? Próxima aula, a gente vai ter um conteúdo novo aí, certo? Para vocês estarem prestando atenção e ligadinhos. Quero relembrar, vocês têm aí as redes sociais no Instagram e YouTube. Se inscrevam no canal e me sigam no Insta. Podem mandar sugestões, podem mandar os recadinhos, podem mandar as dúvidas. Ó, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.